Muitas vaias no final do jogo para o Fernando Diniz, né? Depois do empate em 1-1. O Diniz demorou muito para conquistar sua primeira e única vitória no Campeonato Brasileiro. Muito bem, pessoal, o empate amargo do Cruzeiro e Grêmio de 1-1 no Mineirão. O Cruzeiro, que precisava vencer para ganhar um fôlego no Brasileirão e se distanciar do Bahia e do Corinthians, agora precisa torcer para que seus adversários tropecem na próxima rodada e não consiga pontuar, né, gente? Estou trazendo aqui para vocês mais um corte da imprensa esportiva da ESPN, analisando alguns pontos importantes desse jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Um jogo azul pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Grêmio empataram em 1-1 no Mineirão. A gente já vai falar desse jogo. Tudo bem, você? Boa noite para você. Gostou do jogo? Mais ou menos. Boa noite para você, boa noite para o Esportes. O resultado não foi bom para as pretensões das duas equipes. O Grêmio ainda na parte de baixo da tabela e o Cruzeiro, depois de perder a Sul-Americana, tentando se firmar ali, pelo menos, entre os 8 primeiros colocados do Brasileiro, pensando num G8 para disputar a Libertadores ano que vem. Muitas vaias no final do jogo para o Fernando Diniz, né? Depois do empate em 1-1. E a torcida chamando o Cruzeiro de pipoqueiro. Já já a gente vai com o nosso Eduardo Afonso para falar diretamente do Mineirão. Antes, vamos aos gols do jogo. 2 belos gols, aliás, hein? O primeiro do Bright White, de letra. Olha que beleza, ó. O João Pedro que cruza, né? Ele recebe de letra no meio de 2 zagueiros cruzeirenses e tirando do Cássio 1-0. Até aí parecia um Grêmio muito mais seguro, dentro do jogo e até melhor que o Cruzeiro na partida. E o Cruzeiro, no finalzinho do primeiro tempo, consegue um empate com outro belo gol. Ó. Assistência do Gabriel Veron, espetacular por cima, ó. E o Matheus Pereira atrás do Reinaldo. E olha que é o pé ruim dele, hein? E a leitura dele da jogada foi muito boa. Ele que vai ser papai, né? Fez ali a comemoração apontando para um dos camarotes e colocando a bola debaixo da frente. Vem um Pereirinha aí. Mateuzinho. Ou Pereirinha fêmea. Felicidades para a família e muita saúde para o bebê. Bom, é isso. Um número, um ponto para cada lado. A gente tem os números do jogo, né? Cruzeiro com quase 61%, 60% contra quase 40% do Grêmio de posse de bola. O Cruzeiro finalizou mais 19 contra 9, mas a situação se inverte. Com finalizações certas, 4-3, vantagem gremista. Grandes chances, 4-2 para o Grêmio. Duelos vencidos, 26 contra 52, o dobro de duelos vencidos pelo Grêmio. Esse número significa, hein? E no primeiro tempo o Grêmio fez nenhuma falta, não fez falta no primeiro tempo. Incrível, né? E escanteios, vantagem do Cruzeiro, 5-1. O Cruzeiro precisando dar uma resposta depois de perder o título para o Racing da Conmebol Sul-Americana. A torcida incomodada e a pressão aumenta para cima do Fernando Diniz, que tem 2 vitórias, só uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? E isso vem antes, ou depois, na verdade, de um apoio da diretoria ao trabalho do Fernando Diniz. A diretoria do Cruzeiro confia que o Fernando Diniz será um técnico que vai fazer esse time evoluir. É claro que o Cruzeiro, que chegou à final da Sul-Americana, tem muito do trabalho anterior. É muito difícil fazer o Cruzeiro jogar de uma maneira... Fernando Diniz... no meio de uma temporada, ou numa reta final de temporada, enfrentando um adversário. É claro que o recorte do Campeonato Brasileiro também traz outros jogos onde o Cruzeiro foi muito mal. O Diniz demorou muito para conquistar sua primeira e única vitória no Campeonato Brasileiro, sob o comando do Cruzeiro. E enfrentando um adversário que talvez tenha um interesse um pouco maior do que o Cruzeiro vem de uma ressaca de final de Sul-Americana, mas ainda tem objetivos no Campeonato Brasileiro. Mas são objetivos talvez mais confortáveis, pensando na campanha como um todo, do que o Grêmio, que é um time que está na parte de baixo da tabela e precisava vencer o jogo para respirar. Então enfrentou um adversário com intensidade um pouco maior, enfrentando dificuldades também o Grêmio, de trabalhar essa bola, de ter um pouco mais de tranquilidade para exercer o seu jogo, porque o nervosismo é natural de um time que vive uma situação complicada no campeonato, e o Cruzeiro não soube se aproveitar disso, porque também é um time instável, talvez sentindo ainda o que aconteceu com o Racing. E aí tem a questão da torcida também ter sentido o que aconteceu no fim de semana e está muito insatisfeita, e eu acho até que com razão, Edu, porque o Cruzeiro já viveu um momento de estabilidade no campeonato, de sonhar com G6, até com G4. O Fernando Seabra fazia um trabalho seguro,
Mas aí passou por um momento de oscilação que a diretoria optou por uma ruptura e trouxe um técnico que tem um estilo próprio de trabalho, que demora para pegar, principalmente quando você tem um trabalho anterior, né, de estilo diferente. Então o Cruzeiro demorou para encaixar nesse sentido. A gente já vê um pouco, porque o Diniz não teve muito tempo para trabalhar, né? Poucos tempos de folga, porque estava envolvido também com a Copa Sul-Americana. Enfrentando um Grêmio do Renato, que é esse Grêmio da intensidade, né, de buscar o jogo vertical o tempo inteiro. Deixou o jogo também muito duro, né? Muitas faltas, muitas vezes um jogo bem pegado. A gente viu aí o Diniz reclamar também da arbitragem, mas foi um jogo onde mostra que o Cruzeiro está pensando, não diria dentro de campo, pensando em 2025, mas entendeu que o jogo que quer jogar com o Diniz não vai desabrochar em 2024 mais. É um time que talvez já pense na próxima temporada, pode ser uma próxima temporada de Libertadores, vai ser uma próxima temporada de competição internacional. Mas para chegar à Libertadores, nessa reta final, vai ter que jogar muito mais do que tem jogado até agora. Está vendo a bola na trave do Lautaro Dias, um dos grandes momentos do time cruzeirense. Teve suas chances, como a gente viu, mas o jogo acabou mesmo 1-1. E o Dodi teve a chance de ampliar quando estava 1-0 para o Grêmio, né? E aí, na sequência, saiu o belo gol do Matheus Pereira. Bom, tá aí. Pelo jeito, tá empatando. Gosta de empatar, ironia, né? Mas tá assim a história. Ó, 12 jogos, só 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O aproveitamento de 30%, muito baixo, né? Gols marcados 10, sofridos 16. Tá aí a média ao lado, entre parênteses. É difícil imaginar a continuação do trabalho no ano que vem. Realmente, a gente pode até ouvi-lo, vamos ver. O curioso é que o Fernando Diniz sai do gramado do Mineirão, ele vai para o vestiário e acho que ele pensa, peraí, deixa eu voltar, deixa eu ali também para abraçar meus jogadores, para dar aquela palavra final e reclamar com o Klaus, né? De um lance, um suposto pênalti para cima do Gabriel Veron. Que me pareceu uma falta, mas a reclamação do Diniz foi muito naquele lance. Mas é isso, acho que é difícil imaginar um Diniz no Cruzeiro no ano que vem, né? Eu acho que é possível imaginar o Diniz no Cruzeiro, mas sofrendo uma nova reformulação no elenco. É um elenco bom, convenhamos. Tem um meio-campo que pode ter esse estilo que gosta o Diniz. O Wallace, ele foi muito sacrificado, né? Ele começou como titular, afinal, contra o Racing, foi substituído ainda no primeiro tempo. Mas tem o Lucas Silva, que é um jogador que tem esse DNA, né, do jogo de posse, por onde ele passou, ele jogou dessa forma, né? Na Europa e no Brasil. Você tem o Matheus Henrique, que é um jogador também importante. E o Cruzeiro perdeu alguns jogadores importantes nessa reta final, né, inclusive. O Caio Jorge acabou fora e o Matheus Henrique também. O Caio Jorge não joga mais essa temporada, né? Exatamente. O Matheus Henrique vai fazer o tratamento sem necessidade de cirurgia, mas para essa reta final também é muito difícil que ele tenha 100% das condições para poder ajudar o Cruzeiro. Mas é um time ou um elenco que pode fazer o jogo que o Diniz gosta de fazer. Porque a gente já viu também, Edu, muitas vezes ele fazer isso com equipes que a gente colocava como tecnicamente inferiores. Né? O próprio Fluminense, no início, ele conseguiu fazer muitos jogadores jogarem da forma que ele gosta. Então, acho possível isso acontecer. Agora o Cruzeiro vai ter que bancar para a temporada que vem, independentemente do resultado final nesse Campeonato Brasileiro, que pode ser uma Libertadores, via G8, né, para buscar o 7º lugar e se manter nesse 7º lugar. Ele tem Bahia e Corinthians ali na cola, né, e o Corinthians vem atropelando aí desde metade do segundo turno. E pode vir com uma Sul-Americana novamente, que foi algo que, entre aspas, foi um presente para o Cruzeiro na temporada passada, uma campanha muito irregular, o time foi para a Sul-Americana, cresceu ao longo da competição e chegou à decisão. Então, eu imagino, se o Cruzeiro bancar o trabalho, e eu acho que isso vai acontecer, até pelas palavras que a gente ouviu da diretoria do Cruzeiro ontem, que há confiança no trabalho do Fernando Diniz, mas eu acho que essa pré-temporada, que vai ser curta, vai ser importante também para esse time ganhar uma nova cara, ou ganhar a cara do seu treinador, porque ainda é um híbrido do trabalho do Seabra, que foi um trabalho que teve êxito até
metade do Campeonato Brasileiro. Não, basta dizer que foi ao Rio de Janeiro e ganhou bem do Botafogo, né? Talvez na grande vitória na temporada. Agora, em outras ocasiões, a gente já viu times do Fernando Diniz, nessa altura de 12, 14 jogos, já com a cara do Fernando Diniz, mais do que a gente está vendo o Cruzeiro em campo, né? Cruzeiro que segue na 7ª colocação, está a 11 pontos do São Paulo, que é o 6º. 7º nesse momento, a gente lembra, leva a primeira fase da Libertadores. Mas tem gente muito colada ali. Esse jogo, é bom a gente até lembrar, por causa do jogo da Sul-Americana, da finalíssima da Sul-Americana, é o último da rodada 35, né? Que já tivemos o início da rodada 36, porque temos os times envolvidos na final da Libertadores. Mas esse acaba com a rodada passada. Então, tanto o Cruzeiro contra o Grêmio tem ainda 3 jogos por fazer. O Cruzeiro, então, com 48 pontos, tem no seu encalço logo depois o Corinthians e o Bahia, ambos com 47 pontos, e o rival Galo com 44. Já o Grêmio está lá embaixo, mas ganhou um pontinho importante ali para escapar do rebaixamento, que é a grande meta nesse momento, né? Quem sabe beliscar uma Sul-Americana no ano que vem. E Bright White sempre importante, né? Deixou dele. Rodrigo Caio teve uma boa atuação, como joga seguro, como sabe se posicionar, né? O zagueiro. Mas o Bright White foi decisivo, fez um belo gol. Mais um para conta dele. Desde a estreia, o dinamarquês, em 17 jogos, diretamente do Mineirão para falar como está o clima ali no vestiário, na torcida. Bom não tá, né? E não vai ser surpresa nenhuma se o Diniz não chegar ao final do Campeonato Brasileiro, pelo que se conhece de futebol brasileiro, Elton. A gente lembra do que aconteceu com o Vasco, né? Eu trouxe a informação na semana passada, após o jogo do Vasco contra o Inter, que a diretoria manteria, pelo menos até o fim da temporada, o técnico Rafael Paiva, né? E no jogo seguinte, ele acabou, contra o Corinthians, ele acabou sendo demitido. Então, não duvido de nada dentro do futebol brasileiro. Eu só acho que ele termina a temporada. E aí, obviamente, que a gente coloca aqui a nossa opinião em risco, mas de qualquer forma, imagino o Diniz terminando a temporada pelas palavras dos próprios dirigentes. E pensando no planejamento mais tranquilo em 2025, ele começando a temporada. Imagino que isso vai acontecer. Fernando Diniz ainda, até sábado, é o atual campeão da Libertadores. Até o início do ano, ou fim do ano passado, era técnico da Seleção Brasileira. E é um técnico que conseguiu tirar esse estigma de só faz jogar dessa forma, mas não ganha nada. Ele ganhou a Libertadores. Sim. Ele, bem ou mal, era ele o técnico da final da Sul-Americana. Ele poderia ter conquistado também mais um título internacional. Então ele ainda tem, talvez, um crédito para começar um trabalho. E eu acho que até é justo que ele comece um trabalho. Mas achei um risco e era natural que isso acontecesse se o time não encaixasse rapidamente. O torcedor ia pegar no pé. A diretoria agora vai ter que assumir esse BO, vai ter que assumir esse risco. Olha, a gente trouxe um cara que precisa de tempo. Então agora vai ter que sustentar o cara porque sabia que isso poderia acontecer para começar a temporada do zero e aí fazer uma temporada melhor do que essa. É uma coisa incrível, né? A gente está a menos de 3 dias da decisão da Libertadores. O Fluminense ainda é o campeão da Libertadores. O Diniz ainda é o técnico campeão da Libertadores. E os dois nessa situação. O Fluminense lutando contra o rebaixamento e o Diniz nessa batalha para fazer o time ganhar. Só ganhou do Criciúma no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio foi o vice-campeão brasileiro do ano passado. Também. E está nessa situação também com o mesmo Renato. E tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio chegam para esse jogo muito pressionados. Mas a gente tem um primeiro tempo muito legal, né, em campo. Os dois times atacando muito. Em termos de jogo, de espetáculo, de futebol, os dois times com chances. 2 belos gols no primeiro tempo, né, Elton? É porque eu acho que a necessidade do Grêmio em pontuar, em vencer o jogo, obrigou o time a sair mais para o jogo fora de casa. Então isso deixa o jogo mais aberto, né? Deixa o jogo um pouco mais, com mais espaços. Reta final de temporada também, a gente começa a enxergar mais buracos dentro do campo mais cedo, porque os times já estão mais desgastados, mentalmente e fisicamente. Então fica um jogo de muitos espaços, consequentemente de muitas oportunidades. Apesar do gol de empate do Cruzeiro ter surgido numa bela jogada do Verão, como você citou bem, com o Grêmio fechando ali a entrada da área, ele dando um passe por elevação e o Matheus Pereira fazendo o gol. Mas, mesmo assim, acabou sendo um primeiro tempo de muitos espaços, mas também a gente já percebendo o desgaste físico das duas equipes, que se acentuou no segundo tempo. E a gente viu que foi um jogo realmente um pouco diferente no segundo tempo, por conta dessa queda física. É natural isso acontecer, raras exceções.
né, dentro do futebol brasileiro. O Botafogo está mostrando isso. É impressionante a intensidade do Botafogo nesse período da temporada. Mas é natural a gente chegar no fim de novembro e perceber uma queda de rendimento de times que começaram a trabalhar em janeiro. E tendo temporadas desgastantes com mais de uma competição, né? O Grêmio caiu cedo nas competições, né, que disputou Libertadores, Copa do Brasil, mas o Cruzeiro chegou até a final da Sul-Americana, até sábado passado estava em 2 competições. E a nossa equipe acompanhando o jogo lá em Assunção, muito torcedor cruzeirense falava, não, vamos ganhar a Sul-Americana e aí o Diniz vai preparar um timaço para o ano que vem. Tem a impressão que essa derrota muda um pouco essa relação. Muito torcedor que confiava no Diniz já está olhando com outros olhos agora. Você tem essa impressão também? Eu tenho, mas volto a repetir, eu acho que é um risco que a diretoria correu, porque um começo de trabalho há sempre essa relação conflituosa de Diniz com os seus torcedores. E aí a missão dele talvez seja amenizada nessa reta final, voltar a vencer pelo menos a segunda no Campeonato Brasileiro, né, sob o comando dele, terminar a temporada em 7º lugar para um Cruzeiro que passou os últimos anos brigando contra o rebaixamento, caindo para a Série B, passando mais de um ano na Série B, voltando para a Série A e sendo coadjuvante, terminar a temporada, pelo menos disputando um título internacional e voltando a Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro disputou a Sul-Americana porque não foi bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, aí ele talvez amenize um pouco isso e faça o torcedor ter esperanças de que 2025 vai ser melhor. E a gente está falando desses 2 times, que são, aliás, os 2 maiores vencedores da Copa do Brasil, né? Cruzeiro e Grêmio. São 2 times que, no papel, são muito bons. Eu esperava um desempenho muito melhor de Grêmio, não só vice-campeão, mas do Cruzeiro também, porque vem de um trabalho muito bom, investimento, e no meio do ano se reforçou. A chegada de jogadores tão importantes como o Cássio, o Matheus Henrique, jogadores que poderiam fazer diferença. O próprio Caio Jorge, que acabou ajudando na Sul-Americana bastante. Mas, no final das contas, o campeonato vai chegando ao fim, tanto um quanto o outro em posições bem decepcionantes, né? Eu acho que o Grêmio tem um bom time ali. Você tem 12 jogadores, 13 jogadores, talvez confiáveis, o que é pouco para o nível do futebol brasileiro, de disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, de disputar mais de uma competição na temporada. Você consegue enxergar pelo menos um 11 titular competitivo, mas não é o suficiente. Você precisa de um elenco um pouco mais recheado para manter até a regularidade, a intensidade. O Renato não tem isso. Não é um time para estar, talvez, na zona de rebaixamento, mas não foi um elenco montado para estar na parte de cima da tabela. Eu acho que o Grêmio atingiu um teto ali, que foi um 10º lugar, e aí nessa reta final, precisando do elenco, time desgastado, substituições que não mantêm o ritmo, o Grêmio Mas, por exemplo, o Soteldo e Bright White... Mas é isso. Um atacante. Sim, mas eu tô falando de 12... A gente vai falar aqui de 12, 13 jogadores confiáveis. Mas é pouco, né? Você tem 5 substituições, ou seja, você teria que ter pelo menos 16 jogadores em condições de manter o bom nível da equipe. O Grêmio não tem. O Cruzeiro, eu acho que adquiriu isso na reta final da temporada, nessa última janela. Você falou aí do Matheus Henrique, né? Do Caio Jorge, chegou o Wallace também. O Cássio. O próprio Cássio. 2 laterais muito bons. Um foi para a seleção brasileira, que foi o William. O Marlon do lado esquerdo também é um bom jogador. O Lucas Silva recuperou o seu bom futebol. Eu acho até que com o Seabra, muito mais, né? Revezando aí titularidade com o Wallace. E o Matheus Pereira, E o Matheus Pereira, que chegou a ser, durante boa parte do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do campeonato. Né? Líder, inclusive, da bola de prata. Então, é um jogador também que faz muita diferença. Isso sem contar jogadores que são importantes também nessa rotação. Eu acho que o Cruzeiro tem um pouco mais de gente para fazer o time jogar melhor. Mas aí a questão do Cruzeiro não é nem a quantidade de jogadores bons. É o sistema para fazer esses jogadores jogarem bem, que aí depende de um técnico que precisa de tempo. Então, acho que são 2 situações similares em alguns pontos, mas explica muito, né, o Grêmio cair de rendimento porque não tem um elenco recheado para manter a intensidade e o Cruzeiro cair de rendimento porque é um grupo que ainda não assimilou totalmente o estilo de trabalho do seu treinador. É muita pressão para cima dos treinadores, 2 nervosos, né? Renato e Fernando Diniz. Nervosismo à flor da pele. Vamos...
É isso aí, pessoal. O Cruzeiro, que começou o jogo em desvantagem, conseguiu um empate com um gol de Matheus Pereira. O Cruzeiro, que jogou bem nessa quarta-feira, segue na 7ª posição com 48 pontos. O Bahia e o Corinthians estão logo abaixo com 47 pontos, brigando pela vaga da Libertadores. O próximo jogo do Cruzeiro será contra o Bragantino no dia 1º de dezembro, às 18h30, pela 36ª rodada do Brasileirão. A equipe do Bragança Paulista está na zona de rebaixamento pela 18ª colocação. O Cruzeiro, que hoje teve a notícia que Caio Jorge e Matheus Henrique estão fora da temporada de 2024 por lesão, vão ter que brigar por essa vaga jogo a jogo, né, gente? E contando que seus adversários tropecem no meio do caminho. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa partida entre Cruzeiro e Grêmio. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes. Até o próximo vídeo, gente!